O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversando sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os outros companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens iam afastando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Amados filhos, queridas filhas, hoje o projeto que se dá para nós neste segundo domingo da Quaresma, nesse segundo degrau que estamos a subir, vai nos mostrar Abraão, e o Senhor diz para Abraão: olha para o céu. Se fores capaz de contar a imensidão de estrelas que tem lá, assim será a sua descendência. Deus faz uma promessa a Abraão e diz para Abraão: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos cananeus para te dar em possessão esta terra, ou seja, para te dar posse desta terra. E Abraão diz: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E Deus faz uma dinâmica muito interessante com Abraão. Antigamente, os mais velhos diziam que o bigode era a palavra, né? O bigode era aquilo que registrava o que eu disse, eu assumo. Olha o meu bigode. Era um respeito.
se fazia um trato, um pacto. Hoje nós registramos no cartório, quando fazemos um pacto, uma promessa, registramos no cartório. Lá no tempo, no Antigo Testamento, isso se fazia desse jeito. Se pegava o meu animal e o teu animal, cortávamos ao meio a minha parte e a sua parte, colocávamos em frente uma a outra, como se ela fosse se completar, e ali era selado um compromisso, e se dizia: assim que aconteceu com este animal, aconteça comigo, se não cumprir com a minha palavra. Então era um pacto feito. Deus, para mostrar a Abraão que ele estava fazendo esse pacto, fazendo esta aliança, faz com Abraão a mesma pedagogia, ou seja, era uma pedagogia visível. E Abraão pega, segundo a orientação de Deus, os animais, eram 3, um novilho, um carneiro, e eram as pombas, o cabrito, as aves, para marcar esse compromisso, ou seja, na terra e no céu. Aves simboliza o céu, os animais terrestres significa a terra. Então há um compromisso do céu com a terra a partir de Abraão. E aqui nos asseguramos que Abraão, ao viver a obediência, faz essa pedagogia. As aves rapinas, por conta do cheiro dos animais decepados, aproximam. Abraão espanta-os, porém, em determinado momento, vem um sono profundo sobre ele, e deste sono veio o fogo do céu e consumiu todo o animal, todos os animais que lá estavam. Abraão, quando acorda, vê somente as cinzas. Deus comprometeu-se com Abraão, e assim foi feito esse pacto, uma aliança feita a Abraão. Veja quanta estrela no céu, assim será a sua descendência. Aos teus descendentes darei essa terra. Prosperidade para esta terra, que vai desde do rio do Egito até o grande Eufrates, ou seja, é uma terra imensa, uma quantidade imensa, para herdar a quantidade de estrelas que há no céu, do início até o fim, fora a promessa de Deus para Abraão. Por isso o salmista diz assim para nós: o Senhor é minha luz e salvação. Quem tem vivido uma quaresma sem uma profundidade, uma meditação profunda, sem uma léxio, ou seja, uma meditação da palavra,
sem meditar o passo a passo da santa via do Senhor, a via crucis, sem estar atenta à palavra de Deus e à Eucaristia, tropeça porque não está sobre a luz. Não está sobre a luz. E aí vai nos falar a carta de São Paulo aos Filipenses, um apelo de Deus, dessa linda carta, dizendo: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Ou seja, a pergunta que nós fazemos: nós imitamos os santos? Porque nós precisamos, segundo a orientação paulina, imitar os santos, copiar o santo da sua devoção, o santo que você mais quer se aproximar, imitar, para que esse santo nos leve a uma ação agradável a Deus. Mas o que acontece conosco? Nós imitamos os ímpios. Nós falamos muitas vezes dos ímpios. Nós dizemos para os ímpios o seguinte, olhamos para Deus e dizemos o seguinte: olha Deus, esse aqui que é um ladrão, é um desonesto, trapaceia, esse meu amigo, esse meu vizinho, está sempre muito bem, como é que é isso, meu Deus? Eu que venho à igreja, eu que sou dizimista, eu que sou adorador, eu que faço isso, eu que faço aquilo, e estou assim, a minha vida não está do jeito que eu gostaria que ela tivesse. Amados, olha quem nós copiamos. Nós invejamos os ímpios, nós invejamos aqueles que não estão na presença de Deus, e nós precisamos sim prestarmos atenção. Sede meus imitadores. São Paulo fala com propriedade: sede meus imitadores. Cuidado para não imitar os ímpios, porque eles vão falar, São Paulo, há entre nós, é interessante essa palavra, há entre nós, há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo. Há uma outra seita por aí que diz assim: para de sofrer, pare de sofrer. Porém, o que nós precisamos entender, que na cruz Nosso Senhor, a cruz não foi uma Disneylândia, não foi uma Disneylândia. E muitas vezes vemos pregações que querem diminuir a cruz. Pela cruz o Senhor nos salvou. O meu sofrimento, o teu sofrimento é um nada diante do sofrimento de Cristo. Pela cruz Ele nos salvou. Ou seja, pela cruz chegaremos à glória. Mas muitos querem viver a glória. Muitos querem viver a glória do mundo. Ou seja, uma glória passageira, uma alegria passageira. Quando o Senhor, que nos convida pela cruz,
suportarmos o que tivermos que suportarmos, sem desistirmos dele, nós veremos a glória do Senhor resplandecer sobre nós. Nós experimentaremos o que ele experimentou, nós viveremos o que ele viveu, porém, vai nos falar com firmeza. E por que nós viveremos? Porque nós somos cidadãos do céu. Olha que bonito. Somos cidadãos do céu. O nosso pacto com Deus não é para esse mundo, é para o céu. A aliança que Deus faz conosco não é para garantir nada nesta vida. Ele vai dizer: o Deus deles, dos inimigos da cruz, é o dinheiro. O deles é o estômago. Só pensa em si, só pensa no ter, só pensa no poder. Porém, o nosso terreno é o céu. Passemos pelas tribulações dessa vida confiando no Senhor. Quantas situações você já passou, clamou o Senhor e o Senhor te ouviu. Clamou o Senhor, porém, a alegria, a glória não é para esta vida, não é aqui. Por isso nós somos chamados numa radicalidade de vida, numa radicalidade de fé, de fazer com que as pessoas que nos cercam queiram o céu. E no texto do Evangelho de hoje vai nos apresentar um diálogo entre Pedro, João e Tiago. Jesus chama os três para uma intimidade. Chama os três para subir o Monte Tabor, a subida no monte. E lá Jesus se transfigurou. Transfiguração e conversão é a mesma coisa. Ou seja, Jesus, ao transfigurar-se, mostrou o que tem dentro dele para esses três. Mostrou o céu, abriu o seu coração, abriu a sua alma na sua maior extremidade e mostrou o céu. E quando Jesus abre-se, eles veem Moisés e Elias, ou seja, a lei, Moisés, a lei, os mandamentos, e Elias, a palavra, a tradição, ou seja, a conjugação da lei e a tradição nos mostra uma via a seguir. Quando Jesus dialoga com Moisés e Elias, o diálogo de Jesus com eles falavam sobre o que iria acontecer com Jesus. Havia cruz para de fato preparar não a Jesus, mas os discípulos. Preparar, ou seja, tudo aquilo que aconteceu com Jesus não foi uma novidade para os discípulos, porque eles já sabiam, fora preparado, mas o medo, o pavor fez com que Pedro
dissesse: Senhor, vamos preparar 3 lugares, um para ti, para Elias e para Moisés. Ou seja, não quis descer, não quis enfrentar a realidade da vida. Nós precisamos enfrentar a realidade da nossa vida, confiando no Senhor, esperando no Senhor, crendo no Senhor, enfrentarmos todo e qualquer tipo de situação, sabendo que tudo passará, porque Deus está contigo. Na sua via cruz, Deus está contigo, e é preciso descer para subir, porque em frente ao Monte Tabor, a transfiguração, tem o Monte de Getsêmani, o Monte da Agonia, o Monte do Sacrifício. Ainda que você possa estar experimentando o Monte de Getsêmani, Deus te dará o Monte Tabor. Confie. Deus transfigurado para ti te mostrará o caminho do céu. Não perca de vista a Santa Igreja, que é a porta para o céu para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh.